Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Despertai, Senhor, a vontade dos vossos fiéis, para que, correspondendo mais generosamente à ação da graça divina, recebamos maiores auxílios da vossa bondade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, certos homens acorreram alvoroçados e encontraram Daniel a orar e a invocar o seu Deus. Foram então à presença do rei e falaram-lhe assim a propósito da interdição real. Não assinaste, ó rei, um interdito, segundo o qual todo aquele que, no prazo de 30 dias, fizesse oração a qualquer Deus ou homem, exceto a ti, seria lançado na cova dos leões? O rei tomou a palavra e respondeu: isso está decidido, segundo a lei dos medos e dos persas, que é irrevogável. Então eles, tomando a palavra, disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te respeitou, ó rei, nem ao interdito que assinaste. Ele faz 3 vezes por dia a sua oração. Ao ouvir estas palavras, o rei ficou muito pesaroso. Decidiu em seu coração salvar Daniel e, até ao pôr do sol, esforçou-se por livrá-lo.
Mas aqueles homens reuniram-se em tumulto junto do rei e disseram-lhe: Bem sabes, ó rei, que, segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum interdito ou decreto prolongado pelo rei pode ser revogado. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançassem na cova dos leões. O rei dirigiu-se a Daniel e disse-lhe: O teu Deus, a quem serves com tanta firmeza, te salvará. Trouxeram uma pedra e colocaram-na à entrada da cova. O rei selou-a com o seu anel e com o anel dos seus dignitários, para que não se revogasse a sentença dada contra Daniel. A seguir, voltou para o seu palácio e passou a noite em jejum. Não admitiu as mulheres à sua presença e não pôde conciliar o sono. Então o rei levantou-se de madrugada ao romper do dia e dirigiu-se ansiosamente à cova dos leões. Aproximando-se da cova, gritou por Daniel com voz angustiada, falando-lhe desta maneira: Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem serves com tanta firmeza, pôde livrar-te dos leões? Daniel respondeu ao rei: Viva o rei para sempre! O meu Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões e eles não me fizeram mal. Porque diante dele fui considerado inocente e diante de ti, ó rei, também não fiz nenhum mal. Então o rei ficou muito contente e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o retiraram da cova, não lhe encontraram qualquer beliscadura, porque ele tinha confiado no seu Deus. O rei ordenou que trouxessem os homens que tinham denunciado Daniel e que os lançassem na cova dos leões com seus filhos e mulheres. Ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes trituraram todos os ossos. Então o rei Dario enviou esta carta a todos os povos, nações e línguas que habitavam sobre a terra. Paz e prosperidade. Este é o decreto que promulgo. Em toda a extensão do meu reino, deve ser respeitado e temido o Deus de Daniel. Ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino jamais será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele salva e liberta, faz sinais e prodígios nos céus e na terra. Ele salvou Daniel da garra dos leões. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvai-o, exaltai
Sol e lua, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Frios e aragens, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Louvai-o e exaltai-o. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Gelos e neves, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Noites e dias, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Louvai-o e exaltai-o. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Luz e trevas, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Relâmpagos e nuvens, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Louvai-o e exaltai-o. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Bendiga a terra o Senhor. Louve-o e exalte-o para sempre. Louvai-o e exaltai-o. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Aleluia, 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 aleluia. Erguei-vos e levantai a cabeça, porque a vossa libertação está perto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando virdes Jerusalém cercada por exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e os que estiverem dentro da cidade saiam para fora, e os que estiverem nos campos não entrem na cidade. Porque serão dias de castigo, nos quais deverá cumprir-se tudo o que está escrito. Ai daquelas que estiverem para ser mães e das que andarem a amamentar nesses dias,
porque haverá grande angústia na terra e indignação contra este povo. Cairão ao fio da espada, irão cativos para todas as nações, e Jerusalém será calcada pelos pagãos, até que aos pagãos chegue a sua hora. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia entre as nações, aterradas com o rugido e a agitação do mar. Os homens morrerão de pavor na expectativa do que vai suceder ao universo, pois as forças celestes serão abaladas. Então hão de ver o Filho do Homem numa nuvem, com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, erguei-vos e levantai a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, Deus convida-nos hoje a meditarmos no fim dos tempos, no fim da nossa vida, no fim do mundo, com a consciência de que, de facto, tudo aquilo que é material é passageiro. Só o Espírito permanece, só Deus permanece, e nós, como filhos de Deus, somos chamados à santidade para vivermos na eternidade em comunhão com Ele. Esta é a promessa que Deus nos faz, a promessa do céu, da eternidade. E, portanto, nos diz que a libertação está próxima, que não devemos temer as tragédias, não devemos temer o fim das coisas, porque Deus criou-nos para a eternidade. E é esta condição que nos deve continuar a animar a velar e a zelar por aquele que é o nosso mundo no qual nós estamos, sem nos preocuparmos com o fim dos tempos. Esta profecia que Jesus faz da queda de Jerusalém aconteceu logo pouco tempo depois da sua morte, quando os romanos invadiram a cidade e destruíram e assassinaram muita gente para ocupar definitivamente aquele espaço. O povo de Israel passou sempre por grandes provações, por invasões, por destruições, mas manteve sempre a fé. Na história da humanidade, na história da própria Igreja Católica, passámos por muitas perseguições, por muitas tribulações, por muitos problemas da própria divisão entre os cristãos e etc. Mas não devemos ter medo, porque essa é a experiência humana do fim das coisas. Mas a Igreja permanece, porque Deus é a sua luz e é a sua força. E aqui estamos nós, fiéis, batizados, conscientes da nossa responsabilidade, conscientes de que, por mais que o mundo nos despreze, nos volte as costas, não deixamos de anunciar a boa nova da salvação. Não deixamos de fazer como Daniel, que, vivendo na Babilónia, exilado do seu povo, da sua nação, continuou a manter acesa a fé na aliança. Continuou a fazer aquilo que era necessário para respeitar, manter a aliança com o Deus de Israel. Esta aliança que Jesus Cristo renovou com a humanidade e com Deus, e da qual nós aqui estamos a assinalar com a celebração da Eucaristia, com a celebração desta comunhão entre Deus e os homens, pelo seu Filho Jesus, que deu a vida por nós. E, portanto, procuramos nós próprios entregar-nos à nossa missão, anunciar Jesus Cristo, a esperança da humanidade, falar de Deus, que é amor, que é Salvador, que nos salva no mais íntimo do nosso ser, que não nos protege dos perigos como um mágico, mas que nos ajuda a ultrapassar as dificuldades e nos ajuda a construir uma comunidade, uma igreja forte e unida, que, com a consciência do povo,
povo peregrino que caminha para a casa do Pai, se preocupa com as dificuldades, mas não se atemoriza, não perde medo. Jesus Cristo diz-nos: erguei-vos e levantai a cabeça, porque a vossa salvação está perto. Esta salvação vai se aproximando. Acolhemos a mensagem de Jesus, a sua graça, para que ela nos transfigure, nos transforme e nos santifique cada dia. Irmãos e irmãs, peçamos a Jesus a graça de aprofundar a compreensão das suas palavras no Evangelho deste dia, com mensagem da esperança na vitória do bem sobre o mal, e digamos: vinde Jesus e salvai-nos. Pela Igreja Santa, fundada por Jesus, para que o Espírito Santo a confirme na unidade e ela seja sinal de esperança para o mundo, oremos ao Senhor. Vinde Jesus e salvai-nos. Pelos fiéis que oram a Deus e o invocam, para que em todo o tempo Ele os defenda e os livre das mãos dos que os perseguem, oremos ao Senhor. Vinde Jesus e salvai-nos. Pelo povo liberto e salvo por Jesus, para que o testemunho da sua fé seja tão firme que leve aqueles que odeiam os cristãos a admirá-los, oremos ao Senhor. Vinde Jesus e salvai-nos. Pelos que vivem angustiados e em sobressalto por tantas divisões catastróficas do mundo, para que as palavras de Jesus lhes deem paz, oremos ao Senhor. Vinde Jesus e salvai-nos. Pelos nossos irmãos, parentes e amigos falecidos, que ouviram o Filho de Deus e o amaram, para que Ele lhes dê parte do seu reino, oremos ao Senhor. Vinde Jesus e salvai-nos. Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, alimentai-nos com a palavra e o pão da vida, até ao dia da vossa vinda gloriosa. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso.
Recebei, Senhor, estes dons sagrados, que nos mandaste oferecer em honra do vosso nome, e fazei que, obedecendo sempre aos vossos mandamentos, nos tornemos também nós uma oblação agradável aos vossos olhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Por amor criaste o homem, e embora justamente condenado, em vossa misericórdia o salvastes, por Cristo nosso Senhor. Por ele, numa só voz, os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição
e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. E fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai muita paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received in the hand only. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano.
desceu do céu para a vida do mundo. Quem comer deste pão e beber deste vinho viverá para sempre. A minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer deste pão e beber deste vinho viverá para sempre. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Quem comer deste pão e beber deste vinho viverá para sempre. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Quem comer do pão que eu lhe der não há de morrer. Quem comer deste pão e beber deste vinho viverá para sempre.
Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Digam-no aqueles que o Senhor resgatou, os que Ele libertou do poder do inimigo. Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, não permitais que se separem de vós aqueles a quem desta graça de participar neste divino sacramento, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Now I'm blessing the religious objects. Bendigo ahora los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem de vosso Filho. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças